de estar recebendo essa bênção, né? E voltando aqui, Eduardo, voltando aqui, sabe, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Jesus chama os seus primeiros discípulos. E Jesus está chamando você. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão o apertava em volta dele, assim como se quase sufocando ele para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu dois barcos. Ao ver esses dois barcos, ele disse, ele, os pescadores tinham saído e estavam lavando as suas redes, lavando já, né? E Jesus falou assim com eles. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que eles afastassem um pouco da praia, que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou, mas Jesus também falou com eles, né? Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o outro lago, bem fundo. Então você e seus companheiros vão jogar a rede. E quando vocês jogarem a rede, falou assim: joga a rede. Aí Simão Pedro falou assim: mestre, nós ficamos a noite inteira pescando e não pescamos um peixe e o Senhor manda jogar a rede. Ele falou assim: olha, vocês vão jogar a rede. Nós vamos jogar a rede, Jesus, porque o Senhor está mandando, mas nós ficamos a noite inteira pescando. Quando eles jogaram a rede na água, pescaram tanto peixe, mas tanto peixe que eles pediram. As redes estavam se arrebentando. Então eles pediram ajuda do outro barco. Eles pescaram tanto peixe que os dois barcos estavam se afundando. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se perante Jesus e falou: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele viu na hora que Jesus era Deus. E é Deus, né? E Simão e os outros que estavam com eles ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro, também ficaram admirados. Então disse Simão, Jesus disse a Simão Pedro: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram o barco para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. E foram seguindo Jesus, porque agora eles passaram a ser pescadores de homens. E quantos de vocês, quantos de nós estamos rejeitando o chamado de Deus? Deus está te chamando para fazer a obra dele. E aqui Jesus, obrigado por curtir aí, Jesus continuou, né? Certa vez, agora acontece a cura de um leproso. Naquela época, todo mundo, o leproso tinha que gritar: tô com lepra, tô com lepra. As pessoas saíam correndo, as pessoas tinham medo mesmo e saíam correndo do leproso. O leproso tinha que viver isolado. E Jesus certa vez estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo aberto de lepra, que a lepra vai abrindo, né? Quando viu Jesus o leproso, quando o leproso viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero. Eu quero, você está curado. Olha que poder era esse, que poder é esse? Porque se alguém tocasse num leproso naquela época, era considerado impuro. E Jesus tocou a mão no leproso e falou: seja
eu quero que você seja curado. E ele foi e recebeu a cura. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isto para ninguém, mas vá perante o sacerdote, porque os sacerdotes tinham que falar, tinham que confirmar a cura perante os sacerdotes, que examine você, a fim de provar para todos que você está curado, e vá e ofereça um sacrifício que Moisés ordenou. E mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Jesus sempre orava. O tempo todo Jesus está mostrando que nós devemos orar. Jesus também aqui acontece no capítulo 5 a cura de um paralítico, né? Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que curasse todos os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama, que estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Eram 4 homens. Sempre que eu posso, eu faço live, viu, Júlia? Seja bem-vinda à minha live. Beijo no coração. Deus abençoe. Eu sou a evangelista Patrícia. E meus vídeos ficam lá. Todos os vídeos que eu faço ficam lá, tá? Eu comecei de Gênesis e já estou no Novo Testamento, no terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas. Para a honra e glória do Senhor. E aqui, gente, Jesus estava curando os doentes. Alguns homens trouxeram paralíticos. O paralítico, eles abriram o telhado, né? E colocaram Jesus, desceram com esse paralítico pelo telhado para que Jesus o curasse. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico e eles tiveram que abrir o telhado. Fizeram abertura nas telhas e desceram com ele em sua cama, em frente a Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu aquilo, né? Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, que os seus pecados estão perdoados. Jesus falou assim: os seus pecados estão perdoados. Aí os mestres da lei, os que sabiam de toda a lei, da lei de Moisés, sabiam de tudo, e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus dessa maneira, perdoando pecado por acaso ele tem poder para perdoar pecado dos outros? Porque eles não conheciam Jesus, né? Por que estão pensando assim? Jesus sabia até os pensamentos dele, né? Porque vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Que seus pecados sejam perdoados, ou levante-se e ande? Pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, com letra maiúscula, né? Tenho poder na terra para perdoar pecados. Eles estavam ali achando que Jesus estava abusando, né? E ele falou assim: eu vou mostrar para vocês que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pega a sua cama e ande. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, e louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Que coisa maravilhosa nós vimos. Eu vou falar com vocês, e vocês podem ver essas coisas maravilhosas nos dias de hoje, se você deixar Deus te usar. Confessa Jesus como Salvador, experimenta. Deus quer. A nossa morada não é aqui, nós estamos aqui na terra para pregar o Evangelho.
O Senhor quer usar você para expulsar demônios. O Senhor quer usar a sua boca para falar do amor dele. O Senhor quer usar você para falar com o paralítico, para levantar e andar em nome de Jesus. E ali, gente, Jesus e Levi. Agora acontece um negócio lá com Jesus e Levi. Nós vamos ler aqui, ainda no capítulo 5 de Lucas. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: vem comigo. E Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos. Cobrador de impostos sempre é odiado, né, gente? E outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outros de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. E agora Jesus, ainda no capítulo 5, Jesus ele fala do jejum. Jesus e o jejum. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuavam muitas vezes, porque ele está falando que João Batista veio para anunciar Jesus, né? Que ele falou assim: virá aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. E aqui ele falou assim: os discípulos de João Batista, eles jejuavam muitas vezes e faziam eles jejuam muitas vezes e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Aí ele falou assim, Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa, de um casamento, a jejuar enquanto o noivo está com ele? As pessoas vão jejuar em uma festa? O noivo está aqui, como se diz, ele quis mostrar: eu sou o noivo e eles estão na festa comigo, mas eles não entendiam nada naquela época. E aí, claro que não, mas chegará um tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e então eles vão ter que jejuar. Então, nós estamos numa época que nós temos que jejuar, irmãos. É difícil jejuar? Mas nós temos que jejuar. Qual que é o jejum? Abster-se do alimento. Se você toma remédio, toma o seu remédio e continua o seu jejum. Agora tem propósito também. Tem propósito. Deus, vou fazer o propósito de não tomar refrigerante, vou fazer o propósito de não assistir televisão, mas o jejum genuíno é esse: abster-se totalmente do alimento por tanto tempo, ou 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, o tanto que você puder. Nós temos que jejuar para fortalecimento do nosso espírito, porque o jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito. Mas os discípulos estavam na festa, estavam com Jesus, estavam com o noivo, eles não precisavam de jejuar. E aí Jesus também aqui faz essa comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa, e o pedaço do pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo tem que ser colocado em odres novos, porque o vinho novo, para ele, é colocado em odres novos, porque eles vão inchar junto com
Ali aquele vinho novo, ele vai entrando em fermentação e vai crescendo junto com o odre. O odre, ele vai, ele, a fermentação vai fazendo o odre crescer. E se a pessoa colocar vinho novo em odre velho, ele vai estourar porque ele não vai crescer. Ele não vai crescer. Para um odre se tornar, ele pode ser renovado. Para o odre ser renovado e ser reutilizado, tem que fazer todo o processo para ele voltar a inchar de novo, para crescer junto com o que é odre? Alguém pode perguntar assim, o que é odre? Odre naquela época era uma vasilha feito de couro de animal, né? E que eles usavam para fermentação de, de vinho, levavam pelo deserto com água para tomar, que mantinha a água fresquinha também, então ele tinha muita utilidade. Então, ninguém quer vinho novo, quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Quanto mais o vinho ficar, né, dentro do odre, melhor ele fica. Então, esse aqui é o capítulo 5 de Lucas. Deixe o seu comentário aí em Cristo Jesus e me segue lá, tá? Eu sou evangelista Patrícia, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deus abençoe a cada um. Continue, gente, a doação. Doe para os irmãos do Sul. Eles estão precisando de cobertores, precisando de roupa de frio, porque agora é frio. Vamos estar orando pelos nossos irmãos do Sul. Aleluia.